Um arqueólogo de montanha fez recentemente uma descoberta surpreendente: o tão procurado local de descanso final da Arca de Noé no topo do Monte Ararat. Amostras de solo do pico do Kentucky sugerem a presença de um homem construindo uma enorme arca, levando alguns a especular que este poderia ser o local onde o lendário navio de Noé foi construído. Embora o arqueólogo não alegue ser a reencarnação do próprio Noé, ele mantém a firme convicção de que a história bíblica pode, de facto, basear-se em factos históricos. Na verdade, ele prevê transformar este local num parque temático que poderia potencialmente reforçar o argumento a favor da realidade da arca. As escavações também revelaram uma antiga linha costeira, que os cientistas dataram de cerca de 5000 a.C., fornecendo mais uma evidência convincente. A Bíblia relata que no tempo de Noé, a terra tinha sido invadida pela corrupção e pela violência, e assim, num ato divino de julgamento, Deus enviou um grande dilúvio para limpar a terra. Mas e se eu lhe dissesse que algo extraordinário foi descoberto dentro da Arca de Noé, aninhada no alto das montanhas da Turquia? Esta descoberta vai muito além do interesse histórico, é um testemunho poderoso da verdade de Deus e da sua poderosa obra. Poderia esta descoberta ser parte da revelação final, sinalizando o início do fim dos tempos? Deixe-nos guiá-lo pelos detalhes de cair o queixo que podem alterar para sempre a forma como vemos esse conto antigo. A Arca de Noé é verdadeiramente real? Esta questão tem assombrado estudiosos, historiadores e teólogos durante séculos. Embora não exista nenhuma evidência física definitiva que prove conclusivamente a existência da Arca, muitos ainda acreditam que os eventos descritos na Bíblia poderiam muito bem estar fundamentados na história real. Recentemente, uma descoberta na Turquia reacendeu os debates sobre esta questão, já que alguns especialistas afirmam ter descoberto restos da própria Arca no Monte Ararat. No entanto, apesar do entusiasmo, estas descobertas permanecem controversas. Embora numerosos relatórios e imagens de satélite indiquem estruturas semelhantes à Arca, métodos científicos como pesquisas geológicas e datação por carbono ainda não forneceram provas irrefutáveis da existência da Arca bíblica. Do ponto de vista da fé, inúmeros crentes veem a Arca como um símbolo do julgamento, da misericórdia e da salvação de Deus, representados pela obediência inabalável de Noé. Para outros, a busca pela Arca representa uma viagem emocionante na história antiga, que preenche a lacuna entre a crença religiosa e a descoberta arqueológica. Mas antes de prosseguirmos, curta este vídeo, deixe um comentário abaixo e compartilhe com seus amigos. Agora, vamos mergulhar mais fundo nesta descoberta incrível. A primeira pergunta na mente de todos: o que os cientistas realmente descobriram dentro da Arca de Noé? Num avanço sem precedentes, uma equipe internacional de cientistas e arqueólogos descobriu uma câmara escondida dentro do que acreditam ser os restos da Arca de Noé no Monte Ararat. Enquanto vasculhavam o local, descobriram um artefato surpreendente e misterioso, um antigo frasco de óleo, selado há milhares de anos. Após exame, a substância dentro dele provou ser diferente de tudo que os cientistas modernos já haviam encontrado. Revelou uma composição altamente complexa, sugerindo uma natureza divina ou sagrada. As propriedades químicas do óleo pareciam desafiar as características conhecidas dos óleos terrestres, contendo uma combinação única de minerais e ingredientes raros. Esta descoberta levou a equipa a levantar a hipótese de que o óleo poderia ter sido usado em antigos rituais religiosos, possivelmente ligados às tradições bíblicas de unção e cura. A descoberta rapidamente acendeu uma onda de debate teológico e científico. Poderia este óleo ser uma relíquia milagrosa, infundida com poder divino? Poderia conter a chave para desvendar o verdadeiro propósito da Arca, revelando verdades mais profundas sobre a fé, o ritual e a intervenção divina? À medida que os investigadores começaram a explorar as potenciais propriedades curativas deste óleo sagrado, ponderaram sobre as suas profundas implicações, não apenas para a história, mas para a religião, a fé e a própria natureza do poder de Deus. Com a descoberta rapidamente ganhando as manchetes em todo o mundo, as questões começaram a surgir. Poderia ser este o mesmo óleo usado nos tempos bíblicos para consagrar reis e sacerdotes? Poderia ser um sinal tangível da presença e do poder contínuos de Deus, preservados ao longo de milénios? E se este óleo for verdadeiramente divino, que mensagem Deus poderá estar a enviar à humanidade hoje? Agora, vamos explorar o significado do óleo da unção na Bíblia. Mencionado mais de 20 vezes nas Escrituras, o óleo da unção era um elemento crucial nos rituais do Antigo Testamento. Foi usado para consagrar o sumo sacerdote e seus descendentes, marcando-os como santos e separados para o serviço de Deus. Êxodo 25, 6, Levítico 8h30, Números 4h16. O óleo também era usado para purificar e santificar objetos sagrados, como o tabernáculo e seus móveis. É importante ressaltar que a Bíblia proíbe a criação deste óleo para uso pessoal. Êxodo 30, 32, 33, sublinhando a sua ligação exclusiva com propósitos sagrados. A fórmula do óleo da unção é descrita em Êxodo 30, 23, 24, combinando mirra, canela e outras substâncias naturais. No entanto, não se acreditava que o óleo em si possuísse poderes sobrenaturais. Pelo contrário, foi o rigor das instruções de Deus que serviu como um teste à obediência de Israel, ao mesmo tempo que demonstrava a sua absoluta santidade.
O Novo Testamento também se refere à unção, particularmente em passagens onde ela é usada para curar os enfermos, Marcos 6:13, ou como um ato de adoração sacrificial, Mateus 26, 6, 13, Marcos 14, 3, 9, Lucas 7, 36, 50, João 12, 1, 8. Acabou de ocorrer uma das descobertas mais extraordinárias da história. Aumentam as evidências de que a Arca de Noé, há muito perdida no tempo e nas lendas, pode ter sido finalmente encontrada no Monte Ararat, na Turquia. E as surpresas não param por aí. Escondido nos restos da Arca, os investigadores descobriram algo que pode mudar drasticamente a nossa compreensão deste antigo mistério, um fóssil. Este fóssil é muito mais do que uma mera curiosidade, pode ser uma peça crítica de um puzzle profético. O que exatamente foi descoberto e por que isso está criando tanta agitação entre estudiosos e crentes? As respostas poderão ter implicações profundas para a nossa compreensão da Arca e da sua importância simbólica. Fique ligado enquanto desvendamos os mistérios que cercam esta descoberta notável, as evidências que ela fornece e o significado mais profundo por trás de tudo. A verdade pode ser ainda mais chocante e mais urgente do que se esperava. Durante gerações, exploradores e estudiosos procuraram em vão pela esquiva Arca de Noé, um artefato icônico ligado a uma das histórias mais profundas e dramáticas da Bíblia. Embora muitos estejam familiarizados com a história do Grande Dilúvio, a existência da Arca continua a provocar um debate acalorado. Gênesis 8:4 nos diz que a Arca pousou nas montanhas de Ararat depois que as águas baixaram, tornando esta região do leste da Turquia um ponto focal para muitas expedições. Ao longo dos anos, houve várias alegações de descobertas significativas, imagens de satélite revelando o que parece ser uma estrutura semelhante a um navio sob o gelo, relatos de testemunhas oculares de grandes vigas de madeira na encosta da montanha e referências em escritos antigos, incluindo os de Marco Polo, que descrevem um vasto navio de madeira no alto das montanhas. Apesar das dúvidas persistentes, a busca pela Arca de Noé continua inabalável e uma recente descoberta no Monte Ararat provocou mais uma vez entusiasmo. Espere, antes de continuarmos, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos. Agora, vamos mergulhar de volta nesta descoberta inovadora. Uma recente expedição à Turquia produziu uma descoberta inesperada que poderá mudar fundamentalmente a forma como entendemos o relato bíblico do Grande Dilúvio. Nas profundezas do que se acredita ser a Arca de Noé, os pesquisadores descobriram uma descoberta chocante: restos fossilizados de mamutes, enterrados dentro da estrutura. Esta descoberta surpreendente levanta novas questões. Como é que esses gigantes da Idade do Gelo podem ter acabado dentro da Arca? Poderia esta evidência fóssil apoiar a teoria de que um dilúvio global varreu a Terra, preservando criaturas de um mundo antigo? De acordo com Gênesis 6, 19, 20, Deus instruiu Noé a trazer 2 criaturas de cada tipo para a Arca. Embora muitos presumam que isso se refere a animais contemporâneos, alguns sugerem que criaturas antigas como os mamutes podem ter sido incluídas, talvez coexistindo com os primeiros humanos antes do dilúvio. Alternativamente, é possível que esses animais tenham sido arrastados para a Arca quando as águas do dilúvio subiram, preservando-os para a posteridade. Esta nova descoberta pode forçar-nos a reconsiderar a nossa compreensão da narrativa do dilúvio. Poderiam os mamutes e outros animais pré-históricos terem feito parte dos passageiros originais da Arca? E se sim, o que isso implica na interpretação mais ampla e literal do relato de Gênesis? As descobertas não pararam por aí. Depois de descobrir restos de mamutes, a equipe também descobriu ossos fossilizados de dinossauros enterrados ainda mais profundamente na estrutura da Arca. Estes fósseis, de espécies consideradas extintas há milhões de anos, surpreenderam tanto a comunidade científica como os estudiosos religiosos. O que foi encontrado nos restos da Arca poderia redefinir a nossa compreensão da história antiga e do dilúvio bíblico. Entre as descobertas notáveis encontradas perto da Arca, os investigadores teriam descoberto um mapa, uma representação do mundo antes do dilúvio. Este artefacto, cuidadosamente preservado dentro de um frasco de barro selado, poderá oferecer a mais antiga representação conhecida da geografia da Terra antes do evento cataclísmico remodelar o mundo. Se for autêntico, este mapa proporciona um raro vislumbre da civilização que existia antes do Grande Dilúvio. Esta descoberta apoia o relato bíblico, que descreve um mundo repleto de vida que acabou por sucumbir à corrupção e ao julgamento divino. Se este mapa realmente representasse as terras pré-diluvianas, seria uma lembrança tangível do mundo que foi perdido. Poderia este mapa antigo ser a chave para desvendar os mistérios do mundo antes do dilúvio? Se a sua autenticidade for confirmada, esta descoberta poderá proporcionar uma revelação inovadora. As civilizações antigas podem ter possuído um conhecimento muito mais avançado do seu ambiente do que alguma vez pensámos ser possível. Tal mapa poderia revelar a localização dos primeiros assentamentos humanos, cidades esquecidas e até mesmo as fronteiras de civilizações há muito perdidas que existiram muito antes do início da história registrada. A própria Bíblia sugere a existência de um mundo muito diferente daquele que conhecemos, fornecendo pistas sutis sobre a era pré-diluviana. Em Gênesis 4, 17, 22, aprendemos que os descendentes de Caim não só eram capazes de construir cidades,
mas também de trabalhar com metais e fabricar instrumentos musicais. Isto implica que a civilização humana alcançou um nível notável de sofisticação muito antes do dilúvio. Se um mapa desta época antiga fosse descoberto, poderia lançar luz sobre a localização destas cidades, as suas rotas comerciais e padrões de migração. Além disso, Gênesis 2, 10, 14 descreve o Jardim do Éden como situado na confluência de 4 rios, Pison, Gihom, Tigre e Eufrates. Contudo, uma vez que o dilúvio alterou a própria face da Terra, estes rios podem já não existir na sua forma original. Um mapa pré-diluviano poderia oferecer-nos informações cruciais sobre a verdadeira localização destes rios e talvez até apontar-nos para onde outrora ficava o Jardim do Éden. Outro aspecto fascinante a considerar é a topografia do mundo pré-diluviano. Antes do dilúvio, a Terra pode ter tido diferentes linhas costeiras, pontos terrestres e vastas áreas de terra que agora estão submersas no oceano. Em Gênesis 7:11, a Bíblia menciona as fontes do grande abismo se abrindo, o que implica que o dilúvio não foi causado apenas pela chuva, mas também pelas águas subterrâneas. Um mapa da época anterior à inundação poderia revelar as posições destas fontes de água subterrâneas e fornecer uma visão das características geográficas que desde então desapareceram. O que você acha dessa descoberta intrigante? É possível que exista um mapa pré-cheia? Adoraríamos ouvir sua opinião. Curta este vídeo, inscreva-se no canal para obter mais conteúdo fascinante e compartilhe suas opiniões nos comentários abaixo. Agora, vamos continuar a explorar mais essa ideia. Todos nós já ouvimos falar da Arca de Noé e de como ela carregou pares de animais para um local seguro durante o grande dilúvio. Mas o que aconteceu com os dinossauros que estavam a bordo da Arca? Depois que as águas da enchente baixaram, os dinossauros, junto com outros animais, teriam se dispersado pela terra, assim como o resto das criaturas. No entanto, vários fatores ao longo do tempo provavelmente teriam contribuído para o declínio dos dinossauros e eventual extinção. O mundo depois do dilúvio foi drasticamente diferente daquele que veio antes dele. O ambiente mudou, temperaturas mais frias, menos vegetação e mudanças na atmosfera provavelmente tornaram mais difícil a sobrevivência destas criaturas. À medida que os ecossistemas se reconstruíam lentamente, os dinossauros, especialmente as espécies maiores, podem ter lutado para encontrar recursos suficientes para prosperar. Semelhante à forma como os grandes animais hoje enfrentam desafios devido às atividades humanas, os primeiros humanos podem ter caçado dinossauros para se alimentar ou por medo, vendo-os como ameaças. As lendas difundidas sobre dragões em várias culturas podem até sugerir que os humanos encontraram essas criaturas após o dilúvio, possivelmente até lutando contra elas. A extinção dos dinossauros é uma parte natural do processo evolutivo. Muitas espécies, grandes e pequenas, desapareceram devido a mudanças ambientais, destruição de habitats e outras causas naturais. Alguns dinossauros podem ter sobrevivido mais tempo do que normalmente se pensa, talvez até coexistindo com os humanos durante algum tempo. Representações antigas de criaturas semelhantes a dinossauros em esculturas, obras de arte e textos podem ser evidências de que as pessoas viram esses animais muito depois do dilúvio. Eventualmente, porém, essas criaturas desapareceram da existência, assim como inúmeras espécies fizeram ao longo da história. Como os dinossauros e outros animais se espalharam da Arca de Noé para os confins da Terra. Depois que a arca pousou nas montanhas de Ararat, os animais, incluindo os dinossauros, começaram a se espalhar por todo o planeta. Alguns céticos questionam a plausibilidade de uma migração tão generalizada, mas existem várias explicações lógicas. Após o dilúvio, a era glacial fez com que o nível do mar caísse, expondo vastas pontes terrestres que ligavam diferentes continentes. Estas pontes terrestres teriam permitido que os animais migrassem para novos territórios. Por exemplo, uma ponte terrestre conhecida como Beringia ligava a Ásia à América do Norte, permitindo que os animais viajassem para as Américas. Da mesma forma, as pontes terrestres no Sudeste Asiático facilitaram o movimento entre as ilhas atuais. A migração animal não aconteceu da noite para o dia, ocorreu gradualmente ao longo de gerações, com cada geração seguinte aventurando-se para mais longe de seu lar original. Ainda hoje, vemos como as populações animais podem gradualmente espalhar-se por grandes distâncias. Quando os sapos cururus foram introduzidos na Austrália na década de 1930, eles se espalharam por 2.000 km em apenas 10 anos. Da mesma forma, os coelhos, introduzidos na Austrália em 1859, povoaram rapidamente o continente. Estes exemplos mostram como mesmo pequenos animais podem viajar grandes distâncias ao longo do tempo. Durante a cheia, grandes quantidades de vegetação foram arrancadas, criando esteiras flutuantes de detritos que poderiam ter servido como jangadas naturais para animais, especialmente os mais pequenos, atravessarem os oceanos para novas terras. Mesmo agora, os cientistas observam animais usando vegetação flutuante para atravessar corpos d'água. Os humanos também provavelmente desempenharam um papel na propagação dos animais, seja por transportá-los intencionalmente ou não.
Sabia-se que civilizações antigas domesticavam e transportavam animais por longas distâncias, ajudando a facilitar sua migração. À medida que os animais se adaptaram a novos ambientes, alguns prosperaram, enquanto outros lutaram para sobreviver e acabaram por ser extintos. Isso explica por que certas espécies são encontradas hoje em regiões específicas, enquanto outras desapareceram. Os céticos argumentam frequentemente que se os cangurus, por exemplo, migrassem da Arca para a Austrália, deveríamos encontrar fósseis ao longo do seu caminho de migração. No entanto, a fossilização é um evento raro, exigindo um soterramento rápido. Muitos animais de grande porte, como o bisão, vagaram pela América do Norte durante séculos, mas muito poucos fósseis de bisão foram encontrados. Da mesma forma, os leões já vagaram por Israel, mas os seus fósseis são quase inexistentes. A falta de fósseis não refuta a teoria da migração. Porque os dinossauros foram extintos enquanto outros animais sobreviveram. A extinção dos dinossauros, particularmente no mundo pós-diluviano, pode ser atribuída a vários fatores. O ambiente após o dilúvio era muito diferente daquele anterior. As convulsões geológicas e as mudanças atmosféricas criaram um clima mais severo para muitos dinossauros, especialmente os grandes, que dependiam de um clima quente e estável. A vegetação reduzida, principal fonte de alimento para dinossauros herbívoros, agravou ainda mais o problema. Os dinossauros foram forçados a competir por recursos limitados com mamíferos, aves e répteis. Os mamíferos, com taxas de reprodução mais rápidas e maior adaptabilidade, provavelmente superaram os dinossauros em busca de alimento e abrigo. Além disso, registros históricos e lendas antigas sugerem que os humanos podem ter caçado dinossauros, já que muitas culturas contam histórias de guerreiros matando criaturas reptilianas gigantes. Os dinossauros, com os seus ciclos reprodutivos lentos, podem não ter conseguido recuperar do declínio populacional tão rapidamente como as espécies mais pequenas e mais adaptáveis. O mundo pós-dilúvio foi repleto de desastres naturais, terremotos, erupções vulcânicas e mudanças de continentes, que poderiam ter contribuído para a extinção dos dinossauros. A atividade vulcânica, em particular, pode ter causado poluição, chuva ácida e escassez de alimentos, estressando ainda mais as populações de dinossauros. Embora muitos dinossauros grandes tenham desaparecido, alguns de seus parentes menores podem ter persistido. Os criacionistas sugerem que certos répteis, como grandes lagartos, crocodilos e dragões de Komodo, podem ser remanescentes de dinossauros menores que sobreviveram em regiões isoladas durante os últimos 4.500 anos. À medida que os animais emergiam da arca, enfrentavam imensos desafios, e muitas espécies, devido às suas características únicas ou à incapacidade de adaptação, gradualmente desapareceram em extinção. No princípio, Deus criou os céus e a terra, Gênesis 1:1. Ele criou tudo, terra, mar e tudo o que há neles, durante 6 dias, descansando no sétimo, Êxodo 20:11. Pela fé, Noé construiu uma arca, avisado por Deus sobre o dilúvio que se aproximava, e salvou sua casa da destruição, Hebreus 11:7. Quando examinamos o mundo através das lentes das Escrituras, torna-se claro que os eventos da Arca de Noé, o dilúvio e as criaturas daquela época não são apenas histórias antigas, mas estão entrelaçados na própria estrutura da criação. Os dinossauros, como todas as criaturas, fizeram parte do projeto de Deus, criado ao lado de outros seres vivos há cerca de 6.000 anos. Os seus fósseis, encontrados juntamente com os de outros animais, servem como uma lembrança dos eventos catastróficos do dilúvio, que ocorreu há cerca de 4.500 anos. Embora os dinossauros tenham sobrevivido ao dilúvio, acabaram por sucumbir aos desafios do mundo pós-dilúvio. A história da Arca de Noé não é apenas uma história de sobrevivência, é um testemunho do poder, da justiça e da misericórdia divinos de Deus. Quando a humanidade se afastou da justiça, Deus enviou o dilúvio como resposta à corrupção do mundo. No entanto, mesmo diante do julgamento, a misericórdia de Deus brilhou, oferecendo salvação a Noé, à sua família e às criaturas a bordo da arca. Esta narrativa destaca a importância da fé, da obediência e da proteção divina, servindo como um poderoso lembrete da soberania de Deus sobre a criação. Embora os céticos questionem há muito tempo a existência da Arca de Noé, as descobertas em curso nos registros antigos apontam continuamente para a sua realidade histórica. Se de fato a arca fosse encontrada, isso validaria ainda mais a verdade das Escrituras e afirmaria que a palavra de Deus é real e duradoura. A preservação da arca ao longo de milénios serviria como um sinal milagroso, exortando-nos a refletir sobre as lições do passado e a regressar à justiça antes que outro grande julgamento caia sobre a terra. Assim como a geração de Noé foi avisada, nós também podemos estar recebendo uma mensagem divina para nos prepararmos para o que está por vir. A Bíblia avisa sobre um tempo em que as pessoas se afastarão de Deus, tal como aconteceu nos dias de Noé. O próprio Jesus nos advertiu, dizendo, como aconteceu nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Mateus 24:37. Se a arca tiver sido realmente descoberta, poderá servir como um chamado de despertar divino, uma mensagem poderosa de Deus exortando-nos a preparar os nossos corações e a regressar a Ele antes que seja tarde demais.
Agora, mais do que nunca, devemos reconhecer o papel ativo de Deus na história e nas nossas vidas pessoais. A história de Noé não é apenas um relato antigo, é um testemunho vivo da fidelidade inabalável de Deus e um lembrete de que suas promessas permanecem firmes. Assim como Deus providenciou a salvação para Noé e sua família, Ele nos oferece a salvação através de Jesus Cristo. A questão que todos devemos enfrentar é esta: daremos ouvidos ao aviso e entraremos na arca da salvação, ou ignoraremos os sinais e correremos o risco de sermos varridos pelo julgamento vindouro? Deus alguma vez se arrepende ou muda de ideia? Pode parecer que sim em passagens como 1 Samuel 15 horas e 11:35, onde somos informados de que Deus se arrependeu de sua decisão de tornar Saul rei. No entanto, em 1 Samuel 15 horas e 29, lemos que Deus não muda de ideia. Estes versículos podem parecer contraditórios à primeira vista, mas compreender a natureza e o caráter de Deus ajudará a esclarecer a confusão. Antes de nos aprofundarmos se Deus se arrepende ou muda de ideia, vamos examinar os eventos em 1 Samuel 15. Neste capítulo, Deus instruiu o rei Saul a punir os amalequitas por impedirem a jornada de Israel para a terra prometida após o seu êxodo do Egito, 1 Samuel 15, 1-3. Esta ordem foi um teste à obediência de Saul. 1 Samuel 15, 4-9 detalha a derrota dos amalequitas, mas Saul e os israelitas não conseguiram seguir completamente as instruções de Deus, pouparam o rei do inimigo e ficaram com alguns dos despojos para si. Como resultado, os versículos 10 de novembro nos dizem que Deus se arrependeu de ter feito Saul rei, e os versículos seguintes, 12-28, registram uma conversa entre o profeta Samuel e Saul. Durante esta conversa, Samuel informou a Saul que Deus o havia rejeitado como rei de Israel. A repreensão de Samuel a Saul foi dura e direta: tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em obedecer à voz do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrifício, e o atender do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de adivinhação, e a insubordinação é como a iniquidade e a idolatria. Porque rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou para ser rei. 1 Samuel 15, 22-23, Nasb. Nos versículos 24-29, vemos que Saul se arrepende e implora por perdão, mas Samuel revela a dolorosa verdade: Deus já havia removido o reino de Saul. No versículo 29, Samuel faz uma declaração poderosa sobre a natureza imutável de Deus: também a glória de Israel não mentirá nem mudará de ideia, pois ele não é homem para mudar de ideia. 1 Samuel 15 horas e 29, Nasb. Isto afirma o caráter imutável de Deus, sua natureza e atributos não mudam. Em outras partes da Bíblia, a natureza imutável de Deus também é destacada. Números 23 horas e 19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Malaquias 3 horas e 6 e Hebreus 13 horas e 8 afirmam ainda mais esta verdade: porque eu, o Senhor, não mudo. Malaquias 3 horas e 6, Nasb, e Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Hebreus 13 horas e 8, Nasb. Essas passagens nos asseguram que nosso Deus eterno permanece constante, seu amor, perdão, onisciência e onipotência nunca vacilam. No entanto, embora o caráter de Deus permaneça inalterado, as suas ações podem parecer mudar em resposta ao comportamento humano. Isso ocorre porque Deus opera de acordo com decretos e princípios divinos que permanecem firmes, mesmo que sua interação com a criação possa variar dependendo de nossas escolhas. Uma passagem-chave que ilustra isso é encontrada em Jeremias 18, 7-10. Deus declara: em um momento eu poderia falar sobre uma nação ou sobre um reino para desarraigar, demolir ou destruir. Se aquela nação contra a qual falei se afastar do seu mal, cederei em relação à calamidade que planejei trazer sobre ela. Ou em outro momento, posso falar sobre uma nação ou sobre um reino para edificá-lo ou plantá-lo. Se ele fizer o mal aos meus olhos por não obedecer à minha voz, então pensarei melhor no bem com o qual prometi abençoá-lo. Jeremias 18, 7-10, Nasb. Aqui o plano de Deus não muda, antes, a sua resposta ao comportamento de uma nação pode mudar. Se uma nação se arrepender, Deus pode ceder ao desastre que planejou. Se uma nação persistir no pecado, Deus ajustará suas ações de acordo. Do ponto de vista humano, pode parecer que Deus mudou de ideias, mas, na realidade, Ele está simplesmente a responder às escolhas morais do seu povo, em alinhamento com os seus princípios divinos. Resumindo, embora o caráter de Deus e os decretos divinos permaneçam imutáveis, as suas respostas à humanidade podem parecer mudar. As ações de Deus estão sempre em perfeita harmonia com a sua natureza, mas da nossa perspectiva limitada, podem parecer mudar com base nas escolhas que as pessoas fazem. Agora, vamos explorar o significado do arrependimento de Deus. Em 1 Samuel 15 horas e 11:35, a Bíblia nos diz que Deus se arrependeu de ter feito Saul rei sobre Israel. Lamento ter feito Saul rei, porque ele deixou de me seguir e não cumpriu os meus mandamentos. 1 Samuel 15 horas e 11, Nasb. Samuel não viu Saul novamente até o dia de sua morte, pois Samuel sofreu por causa de Saul, e o Senhor lamentou ter feito Saul rei sobre Israel. 1 Samuel 15 horas e 35, Nasb.
A palavra hebraica usada para arrependimento vem da raiz NHM, que transmite uma sensação de arrependimento, mudança, conforto ou tristeza. Por exemplo, em Gênesis 6:6, Deus é descrito como estando arrependido de ter feito o homem. O Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra e entristeceu-se no seu coração. Gênesis 6:6, Nasb. A palavra NHM, com seus tons emocionais, revela que Deus respondeu profundamente à desobediência de Saul. Contudo, isso não significa que Deus cometeu um erro ao tornar Saul rei. Em sua perfeita sabedoria, Deus sabia que Saul iria desobedecer, mas ele ficou triste com as ações de Saul e as consequências que se seguiram. É como um pai que toma uma decisão que, embora sábia e necessária, causa tristeza quando o filho não segue em frente. Por exemplo, uma mãe pode comprar um jogo educativo caro para a filha, mas quando a filha perde o interesse nele, a mãe sente arrependimento, não porque a compra tenha sido errada, mas porque a resposta da criança foi decepcionante. Alguns podem argumentar que Deus, sendo onisciente, sabia de antemão a desobediência de Saul, e isso é verdade. No entanto, isso não nega o aspecto emocional da resposta de Deus. Como ilustram as ações de Deus em Jeremias 18:7-11, ele age com pleno conhecimento das escolhas humanas, mas ainda fica triste quando as pessoas deixam de viver de acordo com a sua vontade. Sua justiça e retidão perfeitas exigem que ele responda adequadamente à desobediência, ainda assim, ele se entristece quando escolhemos o pecado em vez da justiça. Concluindo, embora 1 Samuel 15:11-35 retrate Deus lamentando sua decisão de tornar Saul rei, esse arrependimento não implica uma falha no julgamento de Deus. Reflete a profunda tristeza de Deus pelo pecado de Saul e pelas consequências desse pecado. As ações de Deus para com Saul foram justas e ele respondeu de acordo com seu caráter divino, mas ficou emocionalmente entristecido pelas escolhas pecaminosas que Saul fez. A mesma palavra hebraica, arrepender-se, NHM, é usada para descrever tanto a capacidade de resposta de Deus às ações humanas quanto seu caráter justo e imutável. O arrependimento de Deus não é um sinal de indecisão, mas sim uma expressão do seu equilíbrio perfeito entre justiça e compaixão. O arrependimento, quando se trata de Deus, difere enormemente da maneira como o vivenciamos. Não é um sinal de indecisão, mas uma mudança na forma como Deus responde à sua criação com base nas ações deles. J. Vernon McG declarou sabiamente: Deus fez Saul rei, e agora ele está tirando o reino dele por causa de seu pecado. Parece que Deus mudou de ideia, quando na realidade ele não mudou. Não foi Deus quem mudou, mas Saul. Assim como Deus se entristeceu com o pecado da humanidade em Gênesis 6:6, ele também se entristece com o pecado dos indivíduos hoje. Quando respondemos ao seu chamado ao arrependimento, ocorre uma mudança completa de coração e mente, um afastamento do pecado e uma volta para Deus. O arrependimento, conforme enfatizado por João Batista, Jesus e Pedro, não consiste apenas em sentir remorso, é uma transformação radical da mente e do coração. A palavra grega para arrependimento, metanoia, significa uma mudança completa de mentalidade, uma decisão de se afastar do pecado e voltar-se para Deus. Não se trata apenas de arrependimento ou culpa, mas de uma mudança profunda no pensamento, no comportamento e na direção de vida de alguém. O verdadeiro arrependimento leva a uma transformação que afeta todas as partes da vida de uma pessoa. Não se trata de emoções passageiras, mas de uma escolha decisiva de voltar-se para Deus e viver de acordo com a sua vontade. Este tipo de arrependimento é a porta de entrada para a salvação e é a única maneira de entrar no reino de Deus. Obrigado por se juntar a nós nesta exploração do arrependimento e da natureza da resposta de Deus à humanidade. Fique ligado no próximo capítulo de nossa jornada contínua de descoberta. Que insights profundos essas descobertas podem oferecer e por que elas têm um significado tão imenso para a humanidade? Junte-se a nós enquanto viajamos no tempo, examinando o contexto histórico, descobrindo as evidências mais recentes e investigando os mistérios duradouros que cercam uma das narrativas bíblicas mais icônicas já contadas. Será que os arqueólogos realmente descobriram os restos da Arca de Noé? Pesquisadores de uma equipe colaborativa de universidades na Turquia e nos Estados Unidos dedicaram mais de um ano à análise rigorosa de rochas e solos dentro da renomada formação Durpin no Monte Ararat, o pico mais alto da Turquia. Suas descobertas sugerem que esta formação em forma de barco pode muito bem conter os restos da lendária arca. O relato bíblico da Arca de Noé é uma das histórias mais conhecidas da história da humanidade. Conta como Deus instruiu Noé a construir um enorme navio para salvar sua família e pares de todas as espécies animais de um dilúvio iminente que acabaria com a maldade da humanidade. Diz-se que este evento cataclísmico ocorreu devido ao mal generalizado em toda a Terra. Segundo a Bíblia, depois que as águas do dilúvio baixaram, a Arca de Noé parou nas montanhas de Ararat, há cerca de 5.000 anos. Agora, os investigadores acreditam ter encontrado evidências de atividade humana perto desta formação em forma de barco no Monte Ararat, que remonta a entre 5.500 e 3.000 a.C. Farouk Kaya, vice-chanceler da AICU,
afirmou que a sua análise geológica das rochas e do solo na formação do Urupin indicou a presença de atividade humana na área muito depois da época da Arca de Noé, situando a linha do tempo deste assentamento após o dilúvio bíblico. Keia confirmou que existia vida nesta área durante esses períodos antigos. No entanto, esta descoberta da presença humana não se alinha diretamente com a narrativa bíblica, que continua a ser um ponto de discórdia. A formação do Urupin há muito é considerada um local plausível para o local de descanso da Arca, atraindo a atenção de inúmeros exploradores e entusiastas na esperança de encontrar uma prova definitiva. Apesar do fervor e da esperança em torno destas afirmações, os arqueólogos têm defendido consistentemente que a formação é uma característica geológica natural, e não o resultado de um naufrágio petrificado. Além disso, não há provas geológicas conclusivas que apoiem a existência de um dilúvio global, tal como descrito no texto bíblico. Embora alguns tenham levantado a hipótese de que inundações localizadas poderiam ser responsáveis pela formação, esta também permanece uma teoria controversa. No entanto, a história da Arca de Noé permanece como um símbolo poderoso. Os mitos do dilúvio, que ecoam a história de Noé, são encontrados em culturas de todo o mundo, com mais de 200 tradições distintas descrevendo eventos semelhantes. Na Bíblia, Deus ordena a Noé que construa uma arca de madeira de gofer, medindo 300 covados de comprimento, 50 covados de largura e 30 covados de altura, aproximadamente 134 metros por 22 metros, ou 447 pés por 73 pés. Estas medições precisas, derivadas dos antigos mitos do dilúvio babilônico, refletem a importância dos números nestes primeiros relatos. A arca em si deveria ser dividida em 3 seções, cada uma simbolizando uma camada de existência na antiga cosmovisão israelita, o céu, a terra e o submundo. A arca também foi construída com um telhado ou claraboia, possivelmente referido como alto na Bíblia, projetado de acordo com as instruções exatas de Deus em Gênesis 6, 14, 16. Este grande navio seria construído com madeira de gofer, um tipo de madeira mencionado exclusivamente na Bíblia. No interior, a arca foi dividida em compartimentos conhecidos como queixo, um termo geralmente associado a ninhos de pássaros, embora alguns sugiram que possa se referir a juncos. Deveria ser selado com piche ou betume para torná-lo impermeável. Esta construção, com as suas vastas dimensões e desenho detalhado, fala da ideia de preservação da vida, humana e animal, ao mesmo tempo que simboliza a preservação da ordem divina. A busca pela Arca de Noé cativou exploradores durante séculos, sendo o Monte Ararat, no leste da Turquia, o ponto focal para muitos. Segundo a Bíblia, a arca parou nas terras altas do Ararat após o dilúvio de 150 dias. No entanto, surgem questões sobre como uma estrutura de madeira poderia resistir a quase 4.000 anos de intempéries, especialmente considerando a atividade vulcânica do Monte Ararat, que continuou até o século XIX. Apesar destes desafios, a busca continua, movida pela crença de que a descoberta da arca cumprirá um propósito divino, caso esteja de acordo com o plano de Deus. Descobertas recentes sugerem que a atividade humana ocorreu perto da formação em forma de barco no Monte Ararat entre 5.500 e 3.000 a.C., sugerindo uma ligação de longa data com a área. Embora o Monte Ararat tenha atraído mais atenção dos pesquisadores, a busca pela arca se estende às montanhas próximas, como o Monte Acer. As explorações nestas regiões remotas têm variado desde caminhadas casuais até missões científicas altamente sofisticadas, utilizando tecnologias avançadas de digitalização. Apesar da dedicação e experiência destes exploradores, a evidência conclusiva da existência da arca no Monte Ararat permanece indefinida. Os desafios destas expedições são imensos. O terreno montanhoso do Monte Nasser e do Monte Ararat é notoriamente acidentado, caracterizado por padrões climáticos imprevisíveis, paisagens difíceis e complexidades políticas que complicam o acesso a estas regiões. A instabilidade política na área apenas aumentou os obstáculos enfrentados por aqueles que procuram explorar estes locais históricos. Além disso, a devastação do tempo provavelmente causou a decomposição de quaisquer estruturas de madeira em potencial, sujeitas a forças como neve, gelo, deslizamentos de terra e outros elementos naturais. A ausência de provas arqueológicas definitivas tem sido um obstáculo significativo na confirmação da existência da arca. Apesar das numerosas alegações de avistamentos e descobertas de artefactos, nenhuma destas descobertas forneceu provas irrefutáveis que possam verificar a presença da Arca de Noé. Este debate contínuo manteve estudiosos, arqueólogos e teólogos envolvidos em discussões animadas, enquanto o mistério continua a intrigar pessoas em todo o mundo. Os registros históricos aprofundam ainda mais o mistério. O historiador judeu do primeiro século Flávio Josefo, em sua obra Antiguidades dos Judeus, mencionou que se acreditava que os restos da arca estavam localizados nas montanhas da Arménia, o que poderia se referir à região mais ampla de Ararat. Além disso, o famoso explorador veneziano Marco Polo, durante as suas viagens no século XIII, ouviu lendas locais sobre uma grande montanha onde a arca supostamente tinha parado. Esses relatos antigos acrescentaram camadas de intriga à lenda da Arca de Noé. Uma pista significativa neste mistério em curso surgiu com a descoberta da imagem de Odessa, que remonta ao século VI.
Este artefato, associado ao rei Abgar de Odessa, representava o que alguns acreditam ser uma representação da Arca de Noé. Além disso, histórias das comunidades cristãs nestoriana e jacobita falam de avistamentos da Arca no Monte Ararat. Os missionários nestorianos no século IX e os cristãos jacobitas no século XIII relataram ter visto restos da Arca na montanha. A busca pela Arca ganhou uma nova dimensão no século XVI, quando o geógrafo otomano Piri Reis criou o primeiro mapa mundi que marcava a localização da Arca de Noé na região de Ararat, despertando um interesse renovado na exploração do local. Depois, no final da década de 1950, o pessoal da OTAN descobriu uma formação em forma de barco perto do Monte Ararat, reacendendo a especulação global sobre a sua ligação à Arca. Fotografias aéreas apoiaram a noção de que a formação poderia de facto ser o local de descanso final do navio bíblico. Na década de 1960, o Dr. Arthur Brandenburger e sua equipe da Universidade Estadual de Ohio conduziram extensas investigações, utilizando tecnologia de imagem avançada para descobrir uma estrutura semelhante a um navio perto do local. As descobertas continuaram nas décadas de 1970 e 1980, quando o explorador americano Ron White empregou detectores de metal e radar subterrâneo para identificar anomalias perto da formação do Urupin. Uma das descobertas mais significativas durante estas expedições foi a descoberta de pedras drog, objetos usados em antigas culturas marítimas para estabilizar navios, apoiando ainda mais a ideia de que a formação poderia estar ligada à Arca de Noé. Estas descobertas modernas, juntamente com textos antigos e avanços tecnológicos, fizeram da formação do Urupin um ponto focal para entusiastas, arqueólogos e teólogos ansiosos por resolver este antigo enigma. Embora a busca permaneça envolta em incerteza, devemos perguntar-nos, se não for encontrada nenhuma evidência direta da Arca, poderá haver sinais do próprio dilúvio. Na década de 1990, os geólogos William Ryan e Walter Pittman embarcaram numa missão pioneira para explorar a possibilidade de um antigo dilúvio que pudesse alinhar-se com a história bíblica da Arca de Noé. A busca pela Arca de Noé não é apenas uma busca por um objeto físico, mas uma viagem às profundezas da história humana, da fé e dos mistérios que moldaram a nossa compreensão do mundo.